Queridos, graça e paz, amém? Deus abençoe a todos. Amados, nós leremos 2 textos nessa manhã. E o primeiro texto que iremos ler, ele se encontra em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do verso 1. Atos capítulo 1, através do verso 1. Nós faremos uma leitura, uma reflexão e na sequência iremos para João, capítulo 14, de 15 a 31, que é o ponto central da mensagem. E nós podemos ver na leitura desta palavra, ou da palavra do Senhor, o cuidado de Jesus com a sua igreja, o cuidado de Jesus em ser obediente a Deus a respeito de todas as coisas. Amém? Amados, eu estava estudando ontem o livro de Atos. E na sequência eu estava me programando, me organizando e passando o dia preparando a mensagem de hoje. E ao ler Atos e estudar Atos, uma palavra me saltou aos olhos e, claro, também ao coração. E eu gostaria muito de compartilhar essa palavra que me abençoou muito neste dia de ontem. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós podemos ver, a partir dessa leitura, o amor e o cuidado de Deus em ser obediente a Deus a respeito de todas as coisas. Jesus, ele teve este cuidado, foi obediente até a morte. E aqui o autor descreve também do seu zelo para relatar não só os feitos de Deus, mas também tudo aquilo que Jesus havia ensinado durante todo o seu ministério aqui na face da terra. E dizendo também que os seus mandamentos, eles foram dados por intermédio do Espírito Santo de Deus. E que os apóstolos acolheram. E os apóstolos são todos aqueles que estavam com o Senhor desde o início do seu ministério. Isso significa que desde o dia do seu batismo e após a sua morte também. Então vamos seguir a leitura para entendermos melhor. Verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Amados, esse trecho está falando que Jesus padeceu na cruz, e após padecer na cruz, 3 dias depois ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele esteve com os seus, vou chamar assim, com os seus, porque não ficou limitado somente aos apóstolos, mas a muitos que o seguiam e obedeciam e que amavam a sua palavra. Ele esteve por 40 dias, e esses 40 dias ele comeu, bebeu e lhes ensinou a respeito do porvir, e fixou algumas coisas que já havia ensinado para os seus discípulos. E os lembrou a respeito de todas as coisas que ele havia dito antes e que eles precisavam para os dias que se aproximavam. E disse mais, verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, tenta imaginar a expectativa dos seus amados a respeito deste evento.
Tentaram provavelmente imaginar como isso iria acontecer. O que eles tinham em mente é que, da mesma forma que o Senhor foi batizado nas águas, assim como eles também, mas viria o Espírito de Deus e os batizaria de uma forma muito especial. Tenta imaginar, talvez a ansiedade que tenha subido ao coração deles, e tentando ilustrar mentalmente como isso aconteceria. E depois, na sequência, verso 6 diz: então, os que estavam reunidos, isso significa após esses 40 dias, ou findando os 40 dias, estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Tenta imaginar se nós estivéssemos presentes neste momento. Eles ainda com algumas dúvidas, perguntando a respeito do cumprimento das promessas de Deus relatadas nas Escrituras, a ordem dos acontecimentos, e Jesus esclarecendo. A primeira impressão parece que Jesus lhes responde mal, de forma alguma. Jesus estava sendo preciso, objetivo, porque já havia chegado a hora de Jesus ser assunto aos céus. E diante dos olhos de todos eles, tenta imaginar, Jesus começa a ser elevado aos céus. Já parou para imaginar isso? Primeiro, Jesus padece na cruz. 3 dias depois, esse Jesus está ressuscitado. E com um corpo glorificado. Ele passa 40 dias entre eles, passando todas as orientações necessárias e complementares. E na sequência, diante dos olhos de todos, ele começa a ser assunto aos céus. Começa a ser elevado, subindo. E diz aqui a palavra de Deus, verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eu acho que eles nem se deram conta dos varões ao lado, não. Eu acho que eles ficaram com os olhos fitos aos céus, surpresos, tentando captar 100% a imagem. Nos dias atuais, as pessoas querem registrar no smartphone, não é isso? E às vezes perde aquilo que os olhos estão contemplando, ou que possam captar. E eles não queriam perder nada, estavam vendo todos os detalhes, maravilhados. Mas 2 varões se colocam, estando eles de branco, se colocam ao lado deles. E esses varões lhes dirigem a palavra dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Talvez os discípulos devem ter pensado assim: porque isso não acontece todo dia, não é assim, não é? Nós estamos olhando porque é algo sublime demais. Mas diz mais, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Isso significa, exatamente da maneira que ele subiu, ele vai voltar. Uma palavra que resume esse relato é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A pergunta é, quando o Senhor voltará? Nós não sabemos, essa é a resposta. Não nos compete, compete ao Senhor. A segunda pergunta, voltará
para quem? Para nós igreja. Não sabemos se isso vai ocorrer nessa geração, mas o fato é que o Senhor é fiel à sua palavra e às suas promessas. E Ele vai cumprir todas as coisas. Na sequência, os que estavam com Ele foram orientados a irem para Jerusalém. E eles foram obedientes. Não significa que seria algo fácil. A Bíblia diz que foi uma jornada de caminhada de um sábado inteiro. Eles passaram um dia completo caminhando até chegar em Jerusalém, em obediência à palavra de Deus. Isso significa também que eles abandonaram todas as coisas que eles tinham por fazer. Eles abriram mão de toda a agenda pessoal e foram exatamente para onde o Senhor lhes havia mandado. E no verso de número 14, diz que eles, todos, e depois na frente, no verso 15, nós veremos, e 16, que eram aproximadamente 120 pessoas. 120 pessoas caminhando uma jornada de um dia, e chegando lá todos, verso 14, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. E aqui, na sequência, nós temos a escolha de Matias, direcionado pelo Senhor, para suprir o espaço deixado por Judas Iscariotes. E tudo foi direcionado pelo Senhor e pelo Espírito de Deus. E no capítulo 2, de 1 a 4, também nos interessa muito, porque diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso significa que eles foram obedientes em todo o tempo. Eles permaneceram ali, mesmo diante de uma situação muito complexa, pois eles sabiam que Jesus era o Salvador, era o cumprimento da palavra, era o Messias, e vê-lo padecer na cruz conforme ele padeceu, mesmo não tendo ele pecado algum, depois de ter ressuscitado, ele foi assunto aos céus e eles poderiam pensar, veja bem, o Senhor nos desamparou, ficamos órfãos, ficamos sós, entregues à própria sorte, abandonamos tudo por causa dele, e agora parece que ele nos abandona. Não foi esse o pensamento de todos eles, pois se o fosse, eles teriam abandonado tudo e não teriam obedecido. Mas diz que ao cumprir-se, verso 1, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Eu me lembrei do relato bíblico que fala a respeito do início de todas as coisas, que o Espírito Santo de Deus pousava sobre as águas. Tenta imaginar. E da mesma forma o Espírito de Deus age na vida dos filhos de Deus, daqueles que foram comprados e remidos pelo sacrifício de Jesus. E ele pousa sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes conduzia que falassem. Que maravilha! A presença real ou palpável de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, a fidelidade de Deus. Meu Deus!
Conhecemos a palavra. Conhecemos as suas promessas. Temos confiado em Deus a respeito de todas elas. Temos confiado a nossa esperança na palavra do Senhor. Ou temos nós vivido de forma atribulada, observando tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que acontece no mundo de hoje. Pois, amados, esses irmãos que nós relatamos aqui, lendo a palavra de Deus, eles estavam também vivendo dias difíceis. Mas uma coisa é certa, eles creram na palavra de Deus. Eles creram em Jesus. E quando foi relatado isso? Quando a palavra de esperança foi plantada no coração dos seus discípulos? Aí nós leremos o segundo texto, que está em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Talvez a sua Bíblia, de acordo com as subdivisões textuais, lembrando que as Sagradas Escrituras originais não têm essas subdivisões. É importante nós sabermos isso. Porque se começarmos, se caso a sua for da linguagem revista e atualizada de João Ferreira, você vai ver que começa no verso 16. Já na NVI começa no 15. Mas a palavra é do Senhor. Louvamos a Deus por essas editoras e pela vida dos irmãos que se esforçaram ao máximo de nos ajudarmos a tal ponto de termos o privilégio de lê-la hoje na nossa língua. Mas a palavra começa no verso 15 e diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Confia no Senhor aquele que ama o Senhor. E se nós perguntarmos uns aos outros, é claro que eu não vou pedir isso. Pergunte ao irmão que está ao seu lado se ele ama a Deus. Eu não farei isso. Pode ter certeza. Mas que você pergunte para si mesmo: eu amo a Deus? Talvez a sua resposta seja imediata: claro que eu amo a Deus. A palavra do Senhor é a verdade? É a verdade. O Senhor sabe de todas as coisas? O Senhor sabe de todas as coisas. Como posso provar que eu realmente amo a Deus? Ou como uma pessoa pode testificar do seu amor para com Deus? Esse mesmo versículo responde: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a palavra diz que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E diz um pouco mais, verso 16. E eu rogarei ao Pai. Eu quem? Jesus. Ele vai rogar a Deus, ele vai pedir a Deus, ele vai pedir ao Pai. E ele vos dará outro consolador. Outro. Jesus consolava a muitos. E consola até hoje. As suas palavras nos consolam. E ele diz que dará outro consolador. E lendo outras versões, a Bíblia diz que ele nos dará um ajudador. E lendo outras versões, ele diz, ele nos dará o conselheiro. Aquele que vai nos guiar e nos consolar a respeito de todas as coisas. E diz: vos dará outro consolador, a fim de que, isso significa com um propósito, que esteja para sempre convosco. Para sempre. Consegue medir o para sempre? É diferente da história romântica que nós lemos do conto de fadas e diz: e eles foram felizes para sempre. Só que o para sempre do romantismo é até que eles morram, porque acaba ali.
Mas esse para sempre de Deus é eternamente. Não é até a morte. É para todo o sempre, para toda a eternidade. Verso 17, o Espírito da verdade. Da verdade. Passamos toda a vida buscando a verdade. A verdade na sabedoria, no conhecimento popular, na vivência da experiência da humanidade, na ciência. E muitas outras fontes fornecidas, construídas e alimentadas pela história da humanidade. Mas aqui a palavra de Deus diz que é o Espírito da verdade. Se você quiser saber a respeito das verdades da vida, tanto terrenas quanto eternas, nós encontraremos na palavra de Deus. E essa palavra, dada através do Espírito Santo, nos revelará a verdade do Deus Criador, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E eu fiquei horas lendo, relendo a respeito. E eu fiquei maravilhado. Porque Deus, lembrando que o relato de João antecede o relato de Atos. Ali em Atos, Jesus está com os seus ressuscitado. Agora em João, Jesus não havia nem morrido. Ele estava falando com os seus, mas ele não havia ainda morrido. E seria revelado ainda aos seus a pessoa de Cristo como servo sofredor. Mas o servo sofredor é o sacrifício vivo, o preço que foi pago por nós. Então, quando Jesus está aqui em João relatando aos seus, se nós observarmos a sequência, os capítulos seguintes, leva Jesus ao Getsêmani. E do Getsêmani leva Jesus ao sofrimento. E o sofrimento leva Jesus à morte de cruz. E a morte de cruz leva ao cumprimento da palavra. E não à vitória do inimigo. E não o fim de um plano perfeito. E leva Jesus à ressurreição. Ele ressuscita dos mortos. Ele vence a morte. E ele aparece para os seus. E passa 40 dias e é assunto aos céus. Mas ele também já está falando da próxima vinda do Senhor. Ainda por um pouco. E a gente fica pensando nos dias de hoje, calma, meus irmãos, calma, veja bem, são só alguns dias. E nós, como vimos na escola bíblica dominical, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E nós ficamos ansiosos. Até quando? Por quê? Para quê? Qual o propósito? E no verso 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Aqui tem uma revelação profunda. Eu vivo, vós também vivereis. O que Jesus está dizendo para eles? Eu vivo, eu sou a vida.
E porque eu sou a vida e vocês estão em mim, vocês também viverão para sempre. A vida eterna agora também habita em vocês. E nós temos medo da morte. Ó morte! Ó morte! Você nunca me separará do amor de Deus. Você nunca me separará do amor de Deus. Aquele, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos. Aí a pergunta é, quem são estes? Que Cristo está nele, o seu amor está nele, e ele está em Cristo. Quem são estes que estará com Cristo, ou estarão com Cristo por toda a eternidade? Verso 21 responde. Quem são os seus, verdadeiramente os seus? Quem são verdadeiramente os salvos? Porque muitos confessam o seu nome. Muitos. Mas quem são os verdadeiramente salvos? Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor, que a nossa descendência conheça o Senhor. E se eu tivesse nos meus últimos minutos de vida, agora, e nestes meus últimos minutos de vida, eu tivesse apenas alguns segundos que passar as orientações mais importantes para a vida das minhas filhas e para aqueles que me cercassem, o que você diria? Lembrando, você tem apenas alguns segundos. E você pensa na imensidão da riqueza das Sagradas Escrituras e das promessas e dos mandamentos, e você tem apenas alguns segundos. E naqueles últimos segundos, o que você diria para os seus, para aqueles que você também ama e que você gostaria que estes também amem a Deus? Talvez eu dissesse: ame ao Senhor acima de todas as coisas e com toda a sua força, e ame ao próximo como a ti mesmo. Seria um resumo das Sagradas Escrituras? Seria uma palavra que contemplasse, da forma mais resumida, toda a vontade de Deus? Se você tivesse apenas alguns segundos, eu creio que sim. Verso 23, Jesus o responde dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso significa, se alguém realmente me ama, guarda a minha palavra. Em outra versão diz: aquele que me ama, me obedece. Me obedece. Isso significa que existe uma condição, ou melhor, existe uma forma de provar o nosso amor para com o Senhor. É guardar a palavra dele e obedecer. E meu Pai o amará, e viveremos para ele. Viveremos para ele, não mais para nós mesmos, e nem para o mundo. E viveremos para ele e faremos nele morada. Veja bem, não é iremos para a morada. É fato que iremos, mas faremos morada nele. Faremos morada nele. Só que, segundo as Escrituras, nós não só faremos morada nele, mas ele também fará morada em nós. E é porque ele faz morada em nós, é que nós faremos morada nele. Isso significa que nós somos um nele. Como assim? Aquele que fez todas as coisas, sustenta todas as coisas nas suas mãos, agora vive em nós, e nós nele. Que maravilha. Verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu fico pensando, aquele que tem dificuldade de entender as coisas, aquele porventura tem algum problema e não pode memorizar, talvez tenha pensado, meu Deus, como é que eu fico? Como é que eu faço? Eu que sou fraco, sou limitado. Aqui a palavra diz que Ele fará por nós e fará em nós, para que o amor de Deus se cumpra cabalmente, segundo a vontade de Deus. E depois dessas palavras, eu imagino que muitas coisas passaram na cabeça dos discípulos. Porque Jesus já havia dito a respeito da sua morte, morte de cruz. Isso não lhe parecia justo. E realmente não é justo aos olhos da justiça do homem. Mas se cumpriu a justiça de Deus. E provavelmente Jesus, vendo seus discípulos agitados, ansiosos, até mesmo um pouco perturbados pela profundidade daquelas palavras e do que estava por vir, Jesus os consola, os ajuda e lhes dá um conselho. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Talvez você pense, como assim? É fácil amar a Deus, é fácil se alegrar em Deus. Mas Jesus estava advertindo de que por mais dura, mais difícil, por mais terrível que fosse a morte de cruz, alegrai-vos, não vos perturbeis, porque era o amor de Deus manifestado a nós e o cumprimento da sua palavra para conosco. Tem hora que nós nos debruçamos diante de problemas e tribulações, e diante de problemas e tribulações na vida de outros. E nós pensamos, que mundo é esse? Para onde vamos? No que tudo isso dará? E a palavra de Deus nos diz a respeito que Deus está no controle de todas as coisas, nós devemos crer no seu amor. 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele está falando de Satanás, e ele nada tem em mim. Esse versículo é importante, talvez nem todos conseguem entender. Aquele período de castigo, onde o Senhor foi moído pelas nossas transgressões, o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, cirandou no coração e no pensamento daqueles que não estavam entendendo a vontade de Deus. E plantou dúvida no coração de muitos, para que muitos pudessem acreditar que a vitória era da morte, a vitória era do mal, a vitória era das trevas. Mas Jesus estava cumprindo aquilo que Deus já havia determinado. Então aprove ao Senhor passar por tudo aquilo. Não foi a vitória da morte, mas foi a vitória da vida sobre a morte. E isso
nos traz um ensinamento tremendo, que nada, absolutamente nada, nos acontecerá se não for a vontade de Deus. E que nós já temos a vida eterna. Ainda que na medida dos homens e no julgamento dos homens, aquilo parece ser a derrota daquilo que cremos, mas não é. É a vitória eterna. E o último versículo, 31. Contudo, sim, assim, procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Era a caminhada. Jesus estava caminhando com os seus. E Jesus tem caminhado conosco. E Jesus estava mostrando tudo aquilo que o Pai havia revelado ao seu Filho. E o seu Filho estava cumprindo cabalmente com tudo aquilo que ele havia recebido do Pai. Nós temos a palavra de Deus. A palavra é vivificada através do Espírito de Deus, através do Consolador, do Conselheiro e do Ajudador. Nós não estamos órfãos. E a palavra de Deus é a verdade. E o seu amor é eterno. E nós que amamos a Cristo, sabendo que quem ama é aquele que guarda e vive e obedece os seus mandamentos. Esse já tem a vida eterna. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Eu fiquei muitas horas pensando no amor de Deus. E eu disse, meu Deus, este amor nos alcançou. Nós que estávamos condenados à perdição e ao castigo eterno. E a graça de Deus, o amor imerecível, o favor imerecível, nos alcançou. Mas Ele quer alcançar a todos, não só a nossa vida, mas também a todos, a quanto amamos, e que o Senhor tem posto no nosso caminho, e que nós anunciemos como testemunhas vivas do Senhor, do amor de Deus. Apregoemos o dia aceitável do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo amor de Deus que se manifestou a nós. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Tua palavra nos diz que aqueles que são Teus e que têm a vida eterna são aqueles que amam a Tua palavra, vivem a Tua palavra e obedecem a Tua palavra. Isso não significa que nós somos perfeitos, mas significa que a palavra do Senhor se cumprirá em nós, pela ajuda do Senhor. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a amar a Ti cada dia mais, segundo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos com todos os Teus mandamentos, a obedecê-los cabalmente, com alegria, para que possamos dar o bom testemunho de Cristo e andarmos de modo digno ao Evangelho da graça do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Graças Te damos. Com o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Obrigado, Senhor, também que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, até a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o amor de Deus seja com toda a igreja, todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Creia no Senhor. Creia na sua promessa. Regozijemos nele, a respeito de todas as coisas. Amém, queridos.
Tenhamos todos uma semana muito abençoada. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Tudo que possamos fazer, façamos para o Senhor, para a glória dEle. Amém? Amém, amados.